trazer simplesmente alguns benefícios. E o primeiro dele, honra te dá longos dias na terra. O primeiro benefício quando eu honro é de longos dias na terra. Quando eu honro, eu já tenho longos dias. Deus está dizendo assim, quando você honra teu pai e tua mãe, eu prolongarei. Você já tem os seus dias, mas eu prolongarei eles. Um dos benefícios da honra começa lá em casa. Quando eu honro meu pai e minha mãe, meus dias são prolongados. O apóstolo Paulo escreve: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que eu coloquei esse texto? Porque o apóstolo Paulo diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho. Timóteo não era filho de Paulo geneticamente. Ele era filho espiritualmente. Os seus pais são aqueles que fazem parte da sua formação. O meu menino está na escola e lá, querendo ou não, ele tem uma professora que se torna o quê? Uma mãe dele. Que faz parte da formação dele. Que se ele honrar, ali já enquadra nesse texto que é como se fosse um pai e uma mãe. O seu pai não é simplesmente o seu pai genético, mas todos aqueles que fazem parte da sua formação. Timóteo é o meu verdadeiro filho na fé. Depois ele diz outro texto: a ti também é o meu verdadeiro filho na fé. Segundo a fé, ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois tem outro texto que eu buscando no Velho Testamento, diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, abençoei e a multiplicarei. Deus estava dizendo assim: honra e olha lá para trás no seu pai Abraão, porque através do seu pai Abraão, eu abençoei e multiplicarei todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Então, o primeiro benefício da honra é: honra teus pais e você terá longos dias na terra. Segundo benefício, honra te promove em um dia aquilo que você está esperando a vida inteira. A honra te promove em um dia, um dos benefícios, aquilo que você está esperando a vida inteira. Todos sabem, nós estamos ouvindo aí, vendo na televisão, a história de José. O que aconteceu com José? José está ali um tempo todo, esperando o quê? Que o sonho dele se concretize. Isso me vem à memória. José está ali, passando todas as fases do sonho dele para ser realizado. Só que chega um momento na vida de José, que José poderia dizer assim: eu não vou interpretar sonho de ninguém, eu não vou honrar ninguém, o faraó me colocou aqui, Potifar me colocou aqui, eu não vou honrar ninguém com aquilo que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, porque eu estou aqui por causa deles. Agora eles querem que eu interprete os sonhos. Agora é minha hora de eu fazer o quê? Olha, eu até sei que você sonhou, mas eu não vou te falar. Mas o que José faz? José resolve honrar Faraó, Potifar, todo aquele reinado. Diz: não, eu vou dizer o que é. 7 anos assim, 7 anos assim. Honra te promove em um dia aquilo que você está esperando a vida inteira. Olha que coisa interessante isso. E eu vou dizer o inverso disso, muito forte. A desonra te tira em um dia aquilo que você plantou a vida inteira. Você estava indo direitinho, mas chegou num momento, você desonrou tudo que foi plantado. Terceiro, a honra te eleva a lugares que você nunca imaginou. Outro princípio quando você honra: a honra te leva a lugares que você nunca imaginou. Eu coloquei para vocês o ladrão da cruz. O que aconteceu com o ladrão da cruz? 2 homens, um do lado
esquerdo, dizendo o quê? Se tu és realmente o Cristo, o Messias, o Rei, desce daí e tira nós. Lembra que ele disse? Desonrou. O que o outro do lado direito falou? Olhou para o da esquerda e falou: nós estamos aqui, rapaz, porque nós merecemos. Mas ele está aí, e ele não merece isso. Acho que ele faz assim na cruz, ó. Que Jesus estava no meio, dá aquela inclinada assim. Rapaz, o que você está falando aí? Nós estamos aqui porque nós roubamos, porque nós matamos, porque nós prostituímos. Aí ele volta. Jesus, eu sei quem tu és. Lembra-te de mim quando estiver no seu paraíso. O que a honra faz? A honra te eleva a lugares que você nunca imaginou. Aquele ladrão que estava ali roubou a vida inteira. Mas por causa de um ato de honra para com Jesus, hoje mesmo estará comigo na onde? No paraíso. A honra. Benefício da honra. A honra te eleva a lugares que você nunca imaginou. Quarto, a honra te traz prosperidade. Olha o que o texto diz. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa maravilhosa. O princípio começa aqui. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um empresário e você honra a Deus com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, olha a promessa da honra na sua vida. Tem pessoa que diz assim: não, eles não podem nem prosperar. Ele está prosperando porque ele cumpre um princípio, porque Deus estabelece o princípio. E aí, então, se você cumprir o princípio, Deus não tem como violar a sua palavra, Ele tem que encher os teus celeiros e transbordar de vinho os teus lagares. Eu busquei essa palavra lagar, todos sabem o que ela significa, mas lagar é o local onde se pisam os frutos para separar a sua parte líquida da massa sólida, como as azeitonas para fazer azeite ou uvas para elaborar o vinho. Em outras palavras, lagar era um local do negócio das pessoas. Era onde estava a empresa das pessoas. Era onde estava ali a forma de ganhar dinheiro das pessoas. Olha o que Deus disse. Deus é um Deus de princípios. Se vocês me honrar com os teus bens e com a primeira, diz comigo, primeira. Com a primeira, Deus é um Deus que é difícil de negociar com Ele, porque tudo Ele quer o primeiro. Ele quer o primeiro. Me disseram esses dias que a família é a primeira. Eu falei: acha na Bíblia para mim. Ele diz que primeiro era o reino. Primeiro você trabalhou, ganhou 5 mil na semana. Ele disse: eu quero o quê? Os primeiros. O que acontece? Quando nós violamos os princípios, mas nós queremos o quê? A honra. Deus é um Deus de princípio. O benefício da honra está aí. Ó. Você vê aquela pessoa, não estou falando para você, talvez você conheça alguém, se você vê aquela pessoa sempre, anos após ano, capengando, pergunta para ela essa pergunta aqui. Você tem honrado o Senhor com a primeira parte? Porque todos passam por crise. Mas se você vê ela anos após anos, você faz essa pergunta para ela. Você tem honrado o Senhor com os teus bens? O que é honrar com os seus bens? Deus te deu uma casa. Abra ela para reuniões. Deus te deu um carro. Ofereça uma carona. Deus te deu ferramentas. Abençoe o reino de Deus. Honra te traz prosperidade. Você pode orar 40 dias e jejuar 40 dias. Você vai estar
quase flutuando. Mas só que se você não honrar o Senhor com os bens e com a primeira parte, você vai ficar sempre capengando. Eu já vi muitas pessoas, intercessoras, mulheres que pagam preço, homens que pagam preço. Toda vez que ia sair, não tinha dinheiro do cachorro-quente. Porque Deus é um Deus de princípios. Como é que Deus... Essa pessoa está 40 dias, hora de manhã, tarde à noite. Mas nunca tem condição de pagar nada, nem para ele, nem para outro. Mas está orando. Porque Deus é um Deus de princípios. A Bíblia, ela constitui em duas coisas. Quando nós falamos na área de honra. Quando você honra Jesus, você tem acesso à salvação. Quando você honra os princípios de Jesus, você tem acesso ao que o céu tem para você na terra. Entende? Eu honro Jesus, eu tenho acesso à minha salvação. Mas quando eu honro os princípios de Jesus, eu colho baseado nos princípios. Porque Deus é um Deus de princípios. A quinta coisa, honra traz bênção de ter filhos. E será que se ouvires a minha voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Olha que maravilha. E no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais. Olha que coisa maravilhosa. Honra traz bênção de ter filhos. Estava pensando uns hispanos aí, gente. Esse povo deve estar honrando muita gente, muita Deus. Vocês têm aninhada. Olha que coisa linda. Deus está dizendo, se você der ouvido à minha voz, em outras palavras, se você me honrar, te darei abundância de bens, no fruto do teu ventre. Pensa um pouquinho a respeito desse verso. Sabia que tem milhares e milhares de pessoas que não podem ter filho, que não têm filho. Eu tenho um cliente que ele disse faz 10 anos que nós estamos nesse investimento, tentando. O que acontece? Deus é um Deus de princípios. Se ele disse na palavra, ele disse que ele colocou a sua palavra acima do seu nome para cumpri-la. Se você honra, se eu honro, Deus, eu tenho te honrado. Cumprir sua palavra. Sabe por quê? Olha como é que é forte isso. Nós, como seres humanos, vamos dizer que eu peço algo para o pastor Alain. Aliás, ele pede algo para mim. E ele diz, se você fizer, eu também faço. E aí, o que acontece? Eu faço a minha parte. Agora, por que ele me diz que se eu fizesse, ele também fazia? Quem está com a pressão agora? Quem está com a pressão agora de fazer? Ele. Quando nós cumprimos a nossa parte, agora nós colocamos Deus na posição, faz a sua. O que acontece? Como Deus sabe todas as coisas, às vezes Ele não faz no momento em que você quer. Porque Deus tem o tempo dele, porque Ele sabe qual é o momento para você. Deus sabe o momento para você, porque Deus sabe tanto quanto você precisa, que se Ele te der algo hoje, Ele sabe que você não está preparado, talvez você vai desviar. Talvez você vai abandonar Ele. Talvez você não vai aguentar. Deus fala assim, eu vou fazer, mas fica tranquilo que no meu tempo, porque eu sei a hora certa de você precisar. Não é que Ele não fez, Ele está esperando o momento exato
porque Ele sabe todas as coisas. Quando você sabe disso, que teve coisa que você pediu para Deus, se Ele tivesse feito, naquele momento, você tinha se complicado. Quantos sabe disso? Já pensou se Deus tivesse ouvido a voz de Jonas? Lembra? Me mata, Senhor. Que mata, coisa nada, piá. A honra traz a bênção de ter filhos. A sexta, honra traz transferência de autoridade. Olha que coisa linda. Onde nós vemos isso? E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Você sabe o que Eliseu fez? Eliseu chegou até Elias 3 vezes. A primeira vez, ele falou: Elias, eu quero te seguir, mas rapaz, você é o cara, eu quero ser seu discípulo, eu quero te seguir. A Bíblia diz que Elias não deu nem conta porque ele está falando. Eliseu então volta para o seu caminho. Passa mais uns tempos, ele volta de novo: Elias, eu quero ser seu discípulo, Elias. Você é o cara, você é o profeta, eu quero a sua unção, eu quero o seu manto. Eu quero fazer o que você faz, eu quero ser a voz de Deus. O que Elias fez? Elias conheceu o coração de Eliseu. Eliseu passa mais um tempo, passa a 3ª vez. Elias, eu estou decidido por você, rapaz. Agora o negócio é sério. Eu quero realmente o seu manto, eu quero a sua unção. Eu vou voltar, eu vou queimar tudo que eu tenho, eu vou fazer um churrasco para a moçada, eu vou voltar para te seguir. Lembra do texto? Eliseu vai e queima tudo. Quando ele volta em Elias, o que Elias fala? Agora você está pronto. Agora eu vejo que você realmente está comigo. Olha que coisa interessante. Se você vê os milagres de Elias, foram 7. 7. Foram 7. Sabe quantos foram os milagres de Eliseu? Dobrado. Olha o que o texto diz. Eliseu fez 14 milagres. Olha que os filhos dos profetas disseram: a unção, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Que coisa maravilhosa. Por quê? Houve um princípio da honra. A honra traz transferência de autoridade. Lembrei de um texto aqui, vou dizer. Moisés tinha sua irmã chamada, o quê? Miriam. Os historiadores dizem que Miriam era para tomar a posição de Moisés como sucessor, como sucessora. Arão já era o sacerdote, Miriam ia assumir o cajado. Assim como lá na frente nós vemos Débora assumindo um cajado de uma nação. O que acontece? Miriam vai até Moisés e desonra. Os historiadores dizem que Josué não tinha nem a capacidade. Josué não tinha nem a qualificação. O que Moisés faz? O que Deus faz? Quem tinha o direito não assumiu. Quem honrava, assumiu. O que aconteceu com Josué? Josué entra numa autoridade tão grande. E ele leva o povo até Canaã. Olha que coisa maravilhosa. Honra traz transferência de autoridade. E por último, a honra traz vida eterna. Olha que Malaquias diz: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.
Olha que texto maravilhoso. Deus estava dizendo assim: vai chegar um dia que eu vou poupá-los como filhos, e eles serão para mim como joias, para que todos vejam a diferença daquele que serve, daquele que honra e daquele que não honra. Olha que coisa maravilhosa. A honra te exalta e traz vida eterna. Esse dia eu disse para um rapaz: Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus justo. Você acha que você passou a vida inteira vivendo a sua vida, você vai ter a mesma honra daquele que deu a sua vida? Esses dias foi um senhor no Benihim, um indiano que foi arrebatado até o terceiro céu, como o apóstolo Paulo foi, e ele contou uma história. Ele disse algo interessante. Quando ele chegou ao céu, ele viu 3 compartimentos. O primeiro céu eram as pessoas que iam para a igreja, aceitou Jesus, viviam uma vida honesta, bom pai, bom filho, boa esposa, estava ali, aceitaram Jesus e viveram a sua vida, não fazia mal para ninguém, não roubava, não matava, não prostituía, estavam ali no primeiro céu. No segundo céu estavam as pessoas que trabalharam pelo Senhor, os ministros, os pastores, os professores, os levitas, os missionários, todos que trabalharam para o Senhor, os discípulos. E no terceiro céu estava quem? Deus. Ele disse assim: na hora eu vi como é que Deus é um Deus de honra. Ele estava dizendo para todos no primeiro piso que o pessoal do segundo piso foi aqueles que deram a sua vida, foi aqueles que se doaram, não foram aqueles que acumularam. Porque Deus é um Deus de honra. E Deus estava no terceiro céu. Entende o que eu estou dizendo? Tudo que você faz para o Senhor, Deus, Ele é justo. E Ele vai nos honrar até no último momento. Alguns vão ter suas coroas com mais pedras do que os outros, porque Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de honra. Tudo que você faz, a Bíblia diz, você vai ser julgado por aquilo que você fez pelo corpo, de bem ou de mal. Portanto, há os benefícios da honra. E o que mais me falou forte nesse contexto que eu preparei: eu posso construir por muitos anos e destruir em alguns segundos. Ou eu posso construir por muitos anos e receber a honra em poucos segundos. Existe algo que você nunca deve esquecer. Não há homem na face da terra que vai impedir o honrar de Deus na sua vida quando chegar a hora. Quem que honra? Quem que honra, gente? Deus. Nós pensamos que é o homem. Quem honra? Deus. Quando Deus quis honrar José, ninguém impediu. Quando Deus quis honrar Davi, o pai nem o chamou para a mesa. Mas Deus disse: não, eu estou vendo ele lá atrás das malhadas. E é ele o cara. Quando Deus quis honrar Daniel, armaram contra ele. O que Deus fez? Permitiu a situação para honrar Daniel perante todos os reinos. Quando Deus, escuta o que eu vou dizer, meus amados, quando Deus decidiu e estendeu o cetro, que é a hora de honrar, não existe ser humano na face da terra que vai impedir o honrar de Deus na sua vida.
Deus vai causar tudo e todas as coisas para te honrar. Mesmo o ser humano não querendo. Deus vai fazer com que a sua honra chegue. Por isso que eu digo, o nosso papel está alinhados com Deus. Porque Deus sabe o seu coração. Quando Deus decidiu nos honrar e honrar essa igreja e honrar tudo que nós fizemos, Ele falou assim, não adianta, eu vou honrar. Chegou o momento. Quando Deus decide e chegou o seu dia, não há ser humano, imagina, um ser humano tentar impedir a honra de Deus para outro ser humano. Por isso, isso é muito claro na minha mente. Eu preciso estar posicionado com Deus. Eu preciso estar alinhado com Deus. Porque o momento em que eu busco Ele privado, Ele me honrará publicamente. Essa nação está passando e passou por uma eleição em que nunca na história iria ser possível perante o homem eleger um presidente o quê? Negro. Mas Deus disse, é ele. O homem não tinha dinheiro, o homem não tinha experiência, ele era o senador mais novo. Ele não teria nem condições na hierarquia. Porque se tem uma hierarquia, o cara é prefeito, depois vereador, depois governador, depois deputado, depois senador, depois presidente. O que Deus fez com o presidente? Presidente. E ninguém pôde cancelar. Quando Deus aponta o cetro na sua vida, você pode estar por trás das malhadas, que Deus vai falar assim, manda chamar ele. Nunca se esqueça disso. É Deus que honra e é Deus que abate. Não é o homem. Só que Deus conhece o seu coraçãozinho. Ele conhece você no privado, Ele conhece você no 2 a 2. É Ele que exalta e é Ele que abate. É Ele que exalta e é Ele que abate. Fica de pé no seu lugar. Vira para o seu vizinho e diz para ele, Deus é um Deus de princípios. E eu queria lembrar você que tempo é a maior honra que você pode dar para uma pessoa. O seu tempo. A maior honra que uma pessoa pode dar para outra é o tempo. O seu tempo. E aí você tira as suas conclusões. Eu queria lembrar você então que todos os dias gaste pelo menos 7 minutos na presença de Deus. 7 minutos. Ali você não atende telefone, ali você não liga o computador, ali você não atende ninguém. É o seu tempo com Deus. 7 minutos. Porque a honra vem dele, gente. Mas a ficha não cai. A honra vem dele. A honra vem dele. Amanhã no seu trabalho é Ele que vai te honrar. Você poderia ter amanhã vários trabalhos. Mas se Deus não te honrar com a saúde, de nada vale. Por isso, quero pedir a vocês, de quinta-feira, de domingo, rede de homens e mulheres, oração, culto de jovens. É o seu tempo que você está dando a Deus. Infotel na sua formação. Compre a sabedoria. Deus vai te dar o tanto que você pode suportar. O
tanto que você tem de conhecimento, Deus vai te expor. Eu pensei nisso esses dias. Faz 7 anos que eu estudo um tópico. E esses dias eu estava na faculdade. São 32 professores letrados, formados, homens de muita capacidade. Eu perguntei, Deus, por que eu estou aqui? No meio desses professores. São 29 nações que a faculdade representa. Uma aula minha é publicada em 29 nações. 8 horas falando de um assunto só. Perguntei, Deus, por que eu estou aqui? Porque o tanto que você qualifica é o tanto que Deus vai te expor. Vamos começar um semestre novo na Infotel. A Infotel está avançando. Nós finalmente conseguimos colocar um material online. Vamos fazer uma parceria com o pastor Alexandre no Brasil. Compra sabedoria. Quem viu um vídeo que estava no Facebook de um grupo recebendo Bíblias na China? Como é que eles pegaram a Bíblia e fizeram como? Beijaram a Bíblia, choravam. Por quê? Nós temos tanto, nós não damos valor. Mas eles pegavam a Bíblia, apaixonados pela palavra. A solução para nós está na palavra.